Boa noite, meus amores! Como é que vocês estão? Mais um bate-papo aqui bem gostoso para vocês. E hoje nós vamos estar falando de identidade, decisão e sustentação. O que isso quer dizer? Boa noite, mamusca! Conta pra mim, vocês sabem o que quer dizer isso? Identidade, decisão e sustentação. Hoje foi um dia bem atípico para mim, né? Das minhas escolhas, dos meus desafios, das minhas decisões, que muitas vezes, né? Nem tudo está sobre o nosso controle. E aí a importância que a gente tem de estar presente com o nosso corpo, com as nossas escolhas, com as situações que se apresentam, para que a gente entenda o que a gente está escolhendo e como a gente pode estar absorvendo tudo isso, né? Então, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês um pouquinho sobre essa realidade atual, vamos dizer assim, tá? Beijo grande, amor. Fazer acontecer as tomadas de decisões realmente é extremamente necessária, né? E eu vou compartilhar com vocês hoje. A gente faz na mentoria, eu vejo você, que tá acabando, tá chegando ao fim. Porém, agora em março vai iniciar outra mentoria, que é a em construção de uma nova realidade. Então, para você que não fez a mentoria, eu vejo você e escolhe tá nesse processo de construção comigo, aqui tá o convite para você vir fazer parte desse grupo de mentorados maravilhosos. E como é importante o ambiente que você está, o quanto a gente aprende com o ambiente que a gente está, o quanto que a gente absorve de todas as experiências, das trocas e, claro, o quanto a vida ela nos testa quando você está avançando, quando você está subindo aquela escadinha da postura para você romper padrões. E a necessidade que a gente tem de verdade de estar olhando para isso, de estar presente, de estar firme para saber o que realmente a gente está escolhendo. E hoje eu compartilhei com vocês uma frase lá no grupo, né? No Stories, perdão. Lá no Stories, perguntando se você está conivente, né? Se você está se comportando com essa versão que este ano, né? Com essa versão de você que este ano te exige. Porque tem muita gente falando que tá na escolha, que tá na busca de grandiosidades. E você tá preparado? Você tá na sua melhor versão para acessar essas grandiosidades? Você tá acessando todas essas possibilidades? E foi legal porque no nosso grupo hoje, na troca do áudio, eu tava justamente falando de um áudio em que o Joel, ele teve o JJ, né? Ele teve um acidente e foi nesse acidente que ele acessou a consciência, que isso para ele foi uma pré-queda, né? E que ele tava se paralisando, né? Ele tava no teto dele ali e depois quando ele ficou presente, quando ele olhou para aquilo, por que ele criou aquilo, né? Ou seja, ele olhou o problema do problema, né? Qual foi o gatilho que fez com que aquilo se manifestasse no tempo atual dele? Ele virou a chave e, claro, rompeu esse teto e de alguns, acho que foi 16, 18 mil, passou a fazer 100 e tantos mil por mês. E como a vida, ela traz isso pra gente, né? O quanto de provas ela põe pra gente. E vocês já repararam que toda vez que a gente tá a um passo de ir pro próximo nível, parece que a vida vem te dar uma rasteira, né?
as coisas parecem que chocam, parece que tudo te tira do prumo, né? Realmente a energia do caos se instala. Só que aqui nós também falamos da energia do caos de Access Consciousness. E a energia do caos de Access Consciousness, na verdade, ela é um presente. Então, eu aprendi, sim, a destilar o caos na minha vida. E em tudo dar graças mesmo. Porque até quando você encontra um desafio em que não está no seu controle, porque nem tudo está no nosso controle, você olha para aquilo com mais amor, com mais cuidado, com mais carinho. E você fala, tá, mas e por que eu tô criando isso? Por que eu tô trazendo isso pro meu campo? O que o meu corpo tá querendo me dizer aqui? Porque se tudo é minha autorresponsabilidade, se tudo que tá acontecendo na minha vida sou eu que crio, eu sou um ser mágico, um ser incrível. E aí eu gosto de brincar que eu falo assim, se você tá aí agora e tá reclamando ou tá pensando, caramba, eu só faço merda, eu só crio merda na minha vida. Para pra pensar. Você é grandioso. Porque se você é tão grandioso para criar merda, imagina quando você realmente estiver na escolha de ser a criação de coisas maravilhosas, de coisas extraordinárias para sua vida. E eu também trago outro pensamento, que até a merda serve como esterco. Então até a merda que muitas pessoas desprezam serve para adubo da terra, aonde floresce, aonde nasce, aonde existe ali uma semente e que daquela semente pode vir, né, uma árvore, um fruto e ter várias funções na nossa vida. Então, independente da situação que você esteja vivendo hoje, independente de todos os desafios que se apresentem para você, não se perca de você. Não pare. A importância é que você esteja na constância. Tá bom? Esse é meu recadinho carinhoso para vocês. Bora lá falar sobre identidade, decisão e sustentação. E aí vamos falar de identidade, né? E eu queria te perguntar, quem que você precisa soltar para que você possa viver o seu próximo nível? Qual é as personalidades em você que não estão mais coniventes com a realidade que você está escolhendo? Porém, você insiste em trazê-las à tona. Nós temos muitas personalidades, a gente trabalha isso muito em Access também. Nós temos muitas personalidades com a gente. A cada situação, uma personalidade diferente, a cada pessoa, a cada trabalho, a cada estado de humor. Então eu faço essa pergunta para você. Quantas personalidades você está disposta a soltar? Porque essas personalidades não fazem mais parte de quem você é hoje, da sua nova versão, ou da versão em que esse ano exige que você seja. E quando você para pensar, para observar isso, você acaba olhando, sim, para o seu lado mais sombrio, né? E é o que eu chamo você, o que eu convido você realmente a fazer isso, porque quando eu olho para o meu lado sombra, quando eu olho para o meu ego, é uma maneira em que eu trago a luz à frente dessa questão. É uma questão em que eu trago com que a luz ela se sobressaia. Porque para que tenha sombra, tem que ter luz. E para que a luz ela se resplandeça,
é somente ali também aonde tem sombra. Então, um faz parte do outro, né? O que a gente vive muito fazendo, que é uma guerra interna da gente, é que a gente fica querendo abafar, tampar, porque a gente traz à tona algumas crenças aonde só quando é, né, coisinhas da luz é que é bacana, só quando é paz e amor que é bacana, e aí entra vários temas em que a gente poderia estar aqui falando horas, né? Mas o que eu quero trazer para você é isso. Você já parou para pensar quais são as personalidades que você pode soltar para que você possa estar vivenciando somente com aquela versão que realmente faz parte de você agora, das suas escolhas, de quem você quer ser, de quem você está escolhendo para ser nesse ano. Isso é muito importante para que você tenha clareza. Porque se você tem clareza de quem você é, a pessoa, a versão, a nova versão que você escolhe ser, você sabe para onde você vai. E você sabendo para onde você vai, você sabe também o que é importante para você, o que vai caber nessa bagagem que você vai levar lá para frente. Quais são as pessoas que estão à tua volta? E é imprescindível você ter clareza disso. E a gente vai estar trabalhando, perdão, amores, a gente vai estar trabalhando um pouquinho disso na mentoria em construção de uma nova realidade que começa em março, tá? Quando a gente começou a trabalhar na mentoria Eu Vejo Você, eu até pedi depois, né, pros meninos, pras meninas aqui, deixarem depoimentos, né, deles sobre a mentoria, sobre esse processo, sobre o que a mentoria trouxe para eles à tona. Na aula passada a gente teve bastante feedback, né, sobre o quanto esse processo da mentoria teve transformações nas pessoas, né? O quanto trouxe elas realmente para outro patamar, realmente jogou elas no próximo nível. E na mentoria Eu Vejo Você, a gente trabalha muito essa questão de se ver, de se reconhecer, de ter, sim, autorresponsabilidade, de ter autocuidado, né? De ter essa autoconfiança. Isso é muito importante, né? Da gente trabalhar em si. E a mentoria em construção de uma nova realidade, a gente vai trabalhar isso, esse processo em que você tem que entender a sua identidade, que você tem que entender as suas decisões e que você tem que sustentar tudo isso. Boa noite, amores. E o que acontece? Depois da identidade, que é quais são as personalidades que você insiste em carregar, né? Que você não quer soltar, porque não tem como você vivenciar algo novo carregando as mesmas personalidades. Se você não mudar, né? Não tem como, gente. A conta não fecha. Todo mundo está em constante evolução. Até uma planta, ela evolui constantemente. Então imagina a gente, né? É impossível. É impossível. E aí a gente vem agora para a segunda parte, que é a parte da decisão. Então, o que você ainda mantém que te deixa nesse mesmo espaço em que você está sempre? Que pode ser que seja entra ano e sai ano, você continua ali fazendo as mesmas escolhas, né? Entra ano e sai ano, você vê que sua vida tá a mesma coisa, né? Tipo, realmente naquele looping. Às vezes muda um pouco o cenário, mas o contexto é o mesmo. E isso muitas vezes é até frustrante, porque uma determinada hora isso vai te incomodar. E independente do seu tempo, do seu processo, quando isso te trouxer um desconforto, agradeça. Porque é nesse desconforto em que você vai aprender a olhar para aquilo. Em que você vai olhar para aquilo com amor e que você vai olhar para aquilo e vai falar, tá, sou grata até isso, tipo, até agora, o que eu vivenciei, mas eu não escolho isso mais, né? Eu escolho outra coisa. E é importante porque quando você tá decidido, você continua no processo, mesmo em que a sua emoção ela caia.
Porque quando que eu sei o que é uma decisão? Qual é a certeza que eu tenho que eu tô realmente decidida a fazer algo? Quando nós escolhemos algo de verdade, essa decisão, ela é uma escolha. Independente se vai chover, se vai fazer sol, percebem? Independente. Você é a escolha, você está na decisão. Por isso que muitas pessoas, às vezes, começam uma mentoria e elas estão 2, 3 encontros e depois baixa. Por isso que você começa uma academia, primeiro mês, depois baixa. Dieta, no emprego novo, na atividade nova, no namoro, no relacionamento. Percebem? Porque a gente permite com que as emoções que a gente, não sabe ali muitas vezes lidar, ela influencie na nossa decisão. Então, eu tenho certeza de quando uma decisão é realmente uma decisão, quando mesmo que a minha emoção caia, a minha decisão continua a mesma. Eu continuo a mesma na escolha. Eu continuo a mesma, mesmo que tá todo mundo dizendo que vai dar errado, que vai dar ruim, né? A Rô, ela fala muito nos cursos dela que ela era advogada, né? E que todo mundo falava pra ela, como que você vai parar de advogar pra você fazer facilitações em Axis, né? E é o que ela fala, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque foi a partir dessa escolha, mesmo que eu não tava ouvindo meus tios, meus pais, né? Minha família. Hoje eu tô onde eu tô hoje. Ela, pra vocês verem, ela é um dos maiores nomes do Axis, né? De referência, ela tá referência mundial. Ela tá fazendo um trabalho grandioso. E ela ainda tem muita coisa pra fazer. Ela realmente é um ser grandioso. E quantas vezes você, muitas vezes, só pensa que aquilo só funciona para o outro? E eu vou falar mesmo por mim. Nessa caminhada minha de expansão da consciência, de estar trabalhando com as terapias, eu enfrento muita crítica, muita curtição, muito julgamento, muito apontamento de dedo, até mesmo das colegas que já trabalharam comigo, que já cresceram comigo, né, no caminho. Muitas mudaram de caminho, né? Muitas foram para outros caminhos e estão fazendo carreiras grandiosas em outras coisas, né? E não é porque a gente tá aqui falando de Axis, né, terapeuta, que tem que ser só sobre terapia. Eu tô falando de tudo na sua vida, né? Eu tô te dando o meu exemplo, eu tô te dando o exemplo da Juanita, porque é o que tá vindo agora, né? Mas isso pode ser com qualquer área da sua vida, mesmo que você conheça, ou de alguém até mesmo próximo a você. E é fácil, amores? Não, não é fácil. E ninguém nunca falou que seria fácil, né? A gente tem desafios, a gente tem cobranças, a gente tem desconfortos. E tudo é uma escolha. E aí é legal, porque nessas horas a gente também descobre que não tá sozinho. E, por exemplo, eu tive um probleminha, então que eu vou estar ausente nesses 3 próximos dias. E eu falei, nossa, como é que eu vou fazer com os áudios, né? Eu mandei uma mensagem pra galera, falei, olha, galera, vocês vão ter que me perdoar aí, talvez eu vou ficar ausente um pouco pra cuidar da saúde. E aí eu recebi uma mensagem da Mamusca, ela tá aqui na live. E aí a Mamusca disse assim, Rê, eu posso fazer o áudio pra você, né? E ela já fez isso pra mim no livro do Telegram. E eu falei, caramba, e eu não tinha pensado, gente. Sabe quando o serzinho tá com a cabeça mil, né, pensante? E eu falei, uau, que incrível, né? Que incrível
incrível a gente saber que a gente tem pessoas assim para poder contar e que sim, quando você tá caminhando, quando você tá rodeada de pessoas que estão buscando a mesma frequência que você, que estão na mesma caminhada com você, você não tá sozinho, né? E aí depois eu mandei mensagem no grupo das amigas, porque talvez meu marido não possa me buscar, né? E aí eu mandei assim, meninas, help! E elas, claro, quase todas, né, se prontificaram ali a ir me buscar. Então, isso aquece o coração, isso te traz alegria e isso te prova, sim, sozinho você pode ir longe. Só que com outras pessoas que estão na mesma frequência que você, que te priorizam também, que têm os mesmos valores que você pode ir mais rápido. Não, mas você vai com mais força. O caminho é mais leve. Teve uma história recente agora de um rapaz que foi fazer uma caminhada, né? Em francês a gente fala randonnée. E a amiga se perdeu dele. Então tava todo mundo crucificando a amiga, né? Depois ele apareceu, de alguns dias ele apareceu. E aí então várias coisas começaram a surgir. Inclusive veio à tona um experimento que eles fizeram, aonde eles colocavam a pessoa para subir o morro e davam uma mochila para essa pessoa subir o morro. Para essa pessoa subir o morro sozinha era mais difícil para ela. E a sensação é que a mochila estava muito mais pesada do que estava. No outro grupo, essa pessoa, ela subia com um amigo. Então, ela levava a mesma mochila, o mesmo peso, ela estava com um amigo e era a mesma montanha. E todos falaram a mesma coisa. Eles não tiveram a impressão de que estava carregando algo tão pesado, não viram o tempo passar e parecia que a montanha estava menos inclinada do que os depoimentos dos que subiram sozinhos, né? Então, isso também traz um pouco, né, desse experimento de que sim, você pode chegar lá no topo da montanha sozinho. Só que sim, às vezes o caminho, ele é mais árduo, ele é mais pesado, você vai ter mais desafios, e como você está sozinho, você pode pensar mais, né? Você pode ter mais tempo de estar pensando aonde que você vai olhar, o que você vai reclamar, enfim. E quando você está com alguém, parece que fica mais leve, porque você vai fazendo trocas com essa pessoa, né? Vocês podem subir rindo, né? Falando besteira, brincando. Ou às vezes nem precisar falar, mas só de você saber que você tá ali, que você não tá sozinho, né? Que você não tá sozinha. Já te traz um conforto. Isso somos nós, humanos, né? A gente gosta desse carinho, dessa troca. Até aqui na Suíça mesmo, as pessoas falam muito, os suíços são muito frios, os suíços são estranhos, assim, não são como a gente, caloroso, tal. Foi a cultura deles, eles aprenderam a ser assim. Porém, tem uma coisa que eu admiro muito nos suíços e que eu falo que os brasileiros deviam aprender mais com eles sobre isso. É que sim, os suíços são um pouco mais reservados, né? Ou bem mais reservados que os brasileiros. Mas o que eu admiro muito neles é que quando eles te conhecem, eles te priorizam, eles te respeitam e eles gostam de verdade de você. Então eles não ficam, né, dando tapinha nas suas costas se eles não gostam de você. Eles não ficam fazendo cena, sabe? E isso é grandioso, isso eu encontro extraordinário mesmo, sobretudo nos dias atuais. Ao princípio isso mexeu muito comigo? Sim. Chocou um pouquinho? Sim. Mas é algo que é verdadeiro e é de coração. Eles são muito doados também, né?
partir do momento em que realmente eles gostam de você, eles conhecem você, eles são dados, né? Então, sim, é bonito vivenciar isso e ver isso. E aí eu queria trazer isso para vocês porque o nosso terceiro pilar é essa sustentação, né? Muitas vezes a gente fala que a gente está na escolha, só que a gente não sustenta essa escolha. No primeiro desafio, no primeiro empecilho, a gente desiste. Seja por uma conversa que você ouviu, seja por uma análise que você fez, seja por um ponto de vista que você comprou. E é interessante porque todos os pontos de vista que nós temos sobre tudo e qualquer coisa somos nós que criamos também, de acordo com a nossa frequência, né? A gente se conecta e cria aquilo para o nosso campo. A questão é, por que eu escolho só sustentar algo quando esse algo realmente me traz algum benefício? E aí você vai falar assim pra mim, claro, Renata, quem que não vai fazer algo que traga benefício próprio? Só se for louco, né? E aí eu quero trazer pra vocês outro ponto de vista. E se você não pensasse só nos benefícios próprios que aquilo possa trazer pra você? E aqui a gente vai falar de benefícios materiais, benefícios de interesse, sabe? Esses tipos de benefícios que eu estou falando. Porque e se o segredo da vida fosse simplesmente ser feliz? Você ser feliz, você ser você. A gente passa mais tempo focado naquilo que a gente não tá criando, naquilo que não tá dando certo, naquilo que você não teve sorte, naquilo que não tá legal pra você, né? Do que o contrário. Do que você pensar, uau, como eu fui grandiosa hoje. Uau, que dia maravilhoso. Uau, como pode melhorar aqui, né? Como isso aqui ainda pode ser mais grandioso? Como eu posso ter mais disso? Quais são os presentes que estão disponíveis aqui para mim que eu ainda não acessei? E essa é a sustentação. É que quando você identifica, né, a sua identidade, que você parte para a decisão, a sustentação é consequência. Porque você sustenta, né, aquele objetivo, aquilo que você traçou como seu plano ideal, e o resultado vai chegar, porque o resultado é consequência. E muitas vezes a gente fica parado baseando só no resultado. Esse resultado, ele não está compatível com o que eu escolho. Só que a pessoa esquece do progresso, ela esquece do processo. Então, para todo resultado, existe um processo que está em progresso para chegar nesse resultado. E é o que muitas vezes, muitas pessoas ficam ali, ó, com as mãos atadas, porque elas não se reconhecem. Elas não reconhecem as escolhas, as possibilidades. E aí é onde que a gente se perde muitas vezes. E aí eu escuto muito falando assim, se não era pra ser, porque Deus não quis, né? Ou, nossa, foi até livramento, então. Percebe que a gente tá o tempo todo buscando justificativa? Inclusive, a gente põe Deus o tempo todo nas nossas falhas, né? Nas nossas desistências, nas coisas que nós não sustentamos, nas coisas que nós não escolhemos, nas coisas que nós não estamos decididos. E sim, no acúmulo das nossas personalidades. A gente acaba trazendo isso à tona, a gente acaba arrastando tudo isso. E por isso a importância do autorresponsabilidade. Porque quando a gente percebe essa autorresponsabilidade, quando você percebe que algo precisa ser trabalhado em você, e somente você é o responsável por todas as suas escolhas. Somente você pode escolher algo novo por você. Independente do que te dizem,
do que trazem para você, que é verdadeiro ou não. E eu acho isso de verdade muito grandioso. Então eu senti muito no coração de trazer, né, isso para você, porque sustentar é isso, é você sustentar a sua decisão mesmo que ainda não esteja no resultado final. E aí eu deixo outra perguntinha para vocês. Vocês estão vivenciando, observando, presentes com o resultado que vocês ainda não obteram? Ou vocês estão presentes com o processo para que tenha um acúmulo de progresso? Porque todas as pequenas ações vão se acumulando e vira um passo a mais para o progresso. Ou seja, um passo a mais em direção ao resultado que se requer. Então, qual que está sendo a percepção de vocês? Qual que está sendo o ponto de vista de vocês? Vocês estão olhando para isso com amor, com carinho? Vocês estão olhando para o resultado, porque não é aquele resultado, então eu não estou no caminho certo. E aí, ou então, que Deus não quis, né? E aí começa. Qual que é a sua atualidade agora? Você está olhando para quê? Você está vivenciando o quê? O que traz leveza para suas escolhas? O que traz leveza para o seu dia a dia? Como você está lidando com as decisões que você está sustentando? Ou você não está sustentando as suas decisões? E se eu não estou sustentando as minhas decisões, quer dizer que eu estou carregando personalidades que não são compatíveis com a versão que este ano exige que eu tenha. Porque eu escolhi algo novo, algo diferente. Faz sentido para vocês, amores? Eu sei que hoje fiz muita pergunta na live, né? Mas para mim também hoje foi um dia bem reflexivo. Tá sendo, amanhã vai ser mais. E é assim que a gente aprende, é assim que a gente cresce, é assim que a gente percebe a intenção da constância das nossas decisões, né? A sustentação dessas decisões. E eu queria deixar aqui o meu convite para vocês. Eu ainda não soltei link, porque eu ainda estou me organizando, mas o convite aqui já está aberto, tá? Para que você venha fazer parte dessa nova mentoria em construção de uma nova realidade. E semana que vem eu também vou estar soltando o link da comunidade Caminho da Presença, onde ali comigo também você vai ter conexões, consciências, áudios, né? Puxões de energia, meditações, alinhamentos. Você vai ter algumas ferramentas, né? Que vai estar ali à disposição para que você, nos seus impasses, nas suas escolhas, nas suas confusões de escolhas, né? De sustentação, eu escolho, não escolho, tá difícil, eu continuo, eu volto, né? Isso vai trazer um pouco de clareza para vocês, mas vai ser ferramentas que vai ser realmente um utensílio de escolhas, para que você saiba direcionar, para que você passe pelo processo, para que você entenda o seu progresso e para que você obtenha o seu resultado. Tá bom, amores? Hoje a live tá um pouco mais curta, meu dia foi corrido, eu tenho que deixar vocês. Espero que essa live tenha sido contribuição para vocês. Beijo grande no coração de vocês e até semana que vem. E não se esqueça, eu espero vocês. Vem para a comunidade
e vem para a próxima mentoria também, tá? Qualquer coisa é só me mandar uma mensagem no direct que eu respondo vocês com muito amor e carinho. Beijo grande!